Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil, mais uma vez um episódio de Demolidor pra vocês e hoje nós chegamos ao quarto episódio e já quero abrir esse episódio dizendo, meu amigo, o que foi isso? Meu Deus do céu, quando você entra no Twitter a galera coloca lá, Absolute Cinema, esse é Absolute Cinema, porque cara, meu Deus do céu, foi tiro, porrada, bomba, acontecimentos, muito tenso esse episódio e intenso também. Eu gostei demais. Até agora é o melhor, tá? É o melhor com muita ação, muita... assim, sem palavras. Mas eu já tô dando spoiler daquilo que a gente vai conversar. E é isso, hoje nós iremos falar sobre o quarto episódio de Demolidor Renascido. E é claro, vamos falar os acontecimentos, o que teve de importante, o que teve de bom, de reviravolta. Porque assim, mano, esse episódio assim, marca o meio da série. E daqui pra lá, vamos ver agora o que vai desenrolar. Porque o negócio não vai ficar bonito não, tá? Mas antes de começarmos, peço pra vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, sempre deixando nos comentários a opinião de vocês, sugestão também de novos vídeos. Eu peço também pra vocês contribuírem aqui, comente qualquer coisa, da onde você é, deixa um joinha, uma carinha, só pra ajudar também a engajar o vídeo, né? Eu tô voltando agora a postar vídeos aqui e eu preciso da ajuda de vocês também pra voltar a levantar esse canal, beleza? Mas então vamos lá para o quarto episódio de Demolidor Renascido. Meus amigos, o episódio simplesmente começa com Poindexter sendo um bom rapaz, um bom homem, um bom vizinho. A gente vê ele saindo da sua casa, cumprimentando a vizinha, dando uma comidinha ali pro animalzinho dela, pro pet dela e indo até um restaurante, um café, pra tomar um milkshakezinho, né? E quando ele chega lá, ele começa a observar as coisas em volta, até porque ele é maluco, né? Então ele pede um milkshake, a atendente faz, e ele toma o milkshake numa tacada só, tá? Acabou. E nisso, ele tem a estratégia de quê? De ligar pra Força Tarefa e denunciar falando que o Franklin estava lá, o Justiceiro estava lá. E, obviamente, né, eles foram acionados e logo chegaram ao restaurante. Mas quando eles chegaram lá, quem se encontraram? O Poindexter, o mercenário, obviamente. E ele mata todos os agentes, todos os policiais da Força Tarefa. Eu sou um dos mocinhos. É claro que os clientes, a atendente ali, ele não faz nada de mal, até porque ele passa esse ar de bom moço e ele fala até pra um cliente que tá ali que ele é o mocinho. Então por isso que ele não faz nada com os civis, vamos dizer assim, porque ele, na verdade, na cabeça dele, ele tá protegendo aquelas pessoas. E ao sair do restaurante, ele faz o símbolo dele, né, que tem na roupa dele, na testa dele, na porta com ketchup. E logo depois, o episódio começa propriamente dito e mais uma vez a BB Report lançando aqueles videozinhos de sátiras do Fisk. E agora o alvo dela é o que? A luta beneficente do Fisk. A gente falou no episódio passado que o Fisk estava se preparando para uma luta, né? Ele armou uma suposta luta beneficente para um projeto e a BB Report toda hora ela faz a sátira sobre isso. Na verdade ela fala que isso era um meio dele esconder e colocar em prática as suas corrupções de tudo que ele tem feito até agora, com justificativa de ajudar um tal projeto a renascer. E esse projeto justamente é o projeto de revitalização de Nova York renascida. É um projeto que está reestruturando Nova York, deixando o lugar melhor, um jardim do Éden, né? E ela faz duras críticas a essa luta. E meus amigos, logo a gente vai falar dessa luta e o negócio não é bonito não. Com isso, Matt e a Kari estão colhendo os depoimentos das pessoas que eles resgataram da prisão do Fisk lá no porto, né? De tudo, e a gente vê ali esposa do Hector, a tia da Angela, passando as informações daquilo que ela sabia. A gente vê outras pessoas ali também junto deles e a Angela pede pra Karen pra ela fazer parte daquilo, pra ela ajudar a passar as informações pra quem? Pra BB Report. Karen fica até um pouco receosa, mas ela consegue convencer a Karen e o Matt que ela poderia estar apta pra isso. Ele até fala que ela tá carregando uma grande responsabilidade, porque ela tá carregando o cordão do tio dela. Ela recebe essa aprovação e nesse momento Christoph aparece ali, o Matt até ouve a batida do coração dele e ele
aparece justamente para ajudar eles naquilo que eles precisavam, para denunciar, para prestar esclarecimento e depoimento a respeito de tudo que aconteceu com ele. E ele justamente, ele diz isso, que ele queria ajudar porque ele foi ajudado. Então a Karen sugere a Kister para ser a advogada dele, para colher esses depoimentos, para poder abrir o processo, né? Agora era convencer a Kister a assumir esse caso, né? Já que ela estava um pouco manchada por causa do Durkheim ainda, né? Só que ao mesmo tempo, a força-tarefa invade o escritório da Kister. Eles vão lá, mete o pé em tudo, revira tudo, mesmo ela afrontando ele, dizendo que aquilo não era legal, que eles estavam infringindo as leis. Eles disseram que não estavam nem aí e tudo mais, porque eles estavam atrás de quem? Do Durkheim. Eles querem o Durkheim, já que ele foi condenado, ele precisa ser preso. E ele não estava ali, justamente, né? Ele estava com quem? Lá com o grupo de refugiados do Matt e da Karen. Vai! Sai dessa cadeira agora! Vai! Pro chão! Pro chão! Pro chão! Vai! Ei! Ruas mais seguras. Não preciso de mandado nem de justa causa. E nem tocar a campainha. Cadê o seu cliente? Qual deles? O terrorista Jack Duquesne, conhecido como espadachim. Supostamente. Eles até caçam da Kister falando, ó, manda um abraço lá pro Matt, beleza? Então assim, a Kister, ela tá num jogo assim bem difícil pra ela, sabe? Porque ela tá pegando esses casos e, querendo ou não, ela acaba ficando um pouco manchada. Porque o governo, a prefeitura, o Fisk está contra os vigilantes. Ela tá pegando esses casos. Até porque ela ajuda, né? O escritório está ajudando pessoas que não têm condições. E nesse momento, todos os vigilantes estão fora de condições, né? A gente vê até a Karen indo lá para convencer a Kister. E ela fala de todas as retaliações que ela está sofrendo, o escritório está sofrendo por causa dessas causas. E a dúvida da Kister é: cadê o Matt, tá ligado? Porque ninguém sabe onde ele tá. O Fisk lançou aquela bomba, né, falando, ó, ele é um herói, vamos trazer ele de volta, né, justamente pra encontrar ele. E a Kister, ela fica triste por não saber o paradeiro do amigo dela. Parece que todo mundo sabe, menos ela, né? Ela até disse, a gente acha que conhece as pessoas, né, mas na verdade nem conhecemos direito. Mas mesmo assim, ela aceita colher o depoimento do Christoph. E obviamente ali eles gravam todo o depoimento do Christoph, com a Kister ali presente. E ele conta tudo que aconteceu, conta que foi a mando do rei do crime, ele conta tudo, ele conta que foi o Demolidor que invadiu, ele fala sobre todas as ordens que ele tinha de afundar o navio e tudo que ele sabia e tudo que aconteceu. E com aquele depoimento, a Kister já havia acionado os federais para poder dar entrada no processo. E eles iriam agora tomar conta disso e, claro, levar o Christoph para o processo legal, vamos dizer assim. Só que a gente vai descobrir que não é muito bem isso que vai acontecer, não é verdade? Voltando um pouco, Fisk quer que a Vanessa saia lá do momento em que a luta acontecer, porque na verdade o plano do Fisk é servir de isca para o mercenário, para o Demolidor, para quem for atacar ele. Ele quer ser uma isca ali e ele precisa que ela não esteja presente porque é um risco para ela. E ela vai, na verdade, fazer um outro plano, tentar convencer a governadora que os planos do Fisk tem que ter a aprovação dela. Ela precisa dar o aval dela para os projetos do Fisk, né? Ela vai até preparada lá, né? Vai até preparada para qualquer problema e ela até deseja uma boa sorte pro Fisk. É engraçado que quando a Vanessa chega para conversar com a governadora se mostra totalmente favorável à Vanessa, dizendo que ela deveria de estar ali, ela construiu tudo porque o Fisk estava fora de jogada por um bom tempo, ela não tinha confiança nenhuma no Fisk, mas ela confiava na Vanessa, porque ela não gostava da forma que o Fisk exerce o poder dele, mas ela confia nos planos da Vanessa. Ela até faz umas perguntas ali, porque ela é muito melhor que o marido dela, mas ela diz que tá fazendo isso porque ela consegue moderar os impulsos dele. Eu sei extrair o melhor dele, o melhor do rei do crime. O melhor dele é a pior versão dele, né? Só que ela disse, eu não posso apoiar o Fisk. Eu não dormiria bem com isso, mas eu posso apoiar o Fisk e a senhora Fisk. Ou seja, ela tem uma grande confiança na Vanessa. Então, ela aceita dar continuidade nos planos, dar o aval para os planos do Fisk, não tirar a licença do Fisk do porto, justamente por causa da Vanessa. Enquanto isso, Fisk quer a resposta de todos os últimos acontecimentos, tanto da fuga dos prisioneiros, tanto das mortes do Poindexter lá no
no restaurante, ele quer saber de tudo. E dentro disso, aparece o Charles mais uma vez, aquele cara boçal, como eu chamei ele, pressionando o Fisk, porque as armas não chegaram no destino. As armas não chegaram nos países que deveriam chegar para pôr em prática diversos crimes pelo mundo. E ele começa a pressionar muito o Fisk. E ele chega ao ponto de falar assim: você está com dificuldade de controlar a sua pequena porção, a sua pequena parte do mundo. Ou seja, ele estava chamando o Fisk de incompetente na cara dele. E ainda ele teve a ousadia de colocar 2 capangas ali armados para pressionar mais ainda o Fisk. Ele diz que não se dá bem quando é coagido. E o Buck simplesmente mata aqueles 2 capangas. E ele diz: fica ciente, a sua encomenda será entregue. E ele mete o pé. E o Charles ficou assim: caraca. O Charles passa um ar de durão pro Fisk, um ar de que não se importa com o poder do Fisk, mas ele sabe muito bem a loucura e os limites que o Fisk pode chegar. Ou talvez ele nem saiba, né? E ele tá testando esses limites, mas ele vai quebrar a cara. Ou será que o Fisk vai quebrar a cara? Nós vemos também o Matt se disfarçando de policial, de agente da Força Tarefa, para investigar o restaurante e todas as mortes que aconteceram ali, todas as evidências que poderia ter ali do Poindexter, do mercenário. Ele acha até uma moeda e ele logo associa a igreja que o Poindexter foi, até porque ele também cresceu nessa igreja. E chegando lá, ele aproveita até para fazer uma reza. E o seminarista que tá lá, que encontrou com o Poindexter nos episódios anteriores, passa diversas informações para o Matt sobre o paradeiro do Poindexter, porque o Poindexter falou que observava ele abrir a igreja, da janela da casa. Então, com aquilo, o Matt consegue se localizar, como foi a Kister no episódio passado, passando as informações pro Matt, e ele conseguiu encontrar a prisão lá no porto. Meus amigos, quando o Poindexter chega em casa, ele tem uma grande surpresa. O Matt já estava lá esperando por ele. E mais uma vez, nós vemos uma sequência de luta. Durante a luta, o Poindexter tenta falar pro Matt que ele tá do lado do Matt. Só que ele tá do lado do Matt do jeito dele, a moda dele. A moda dele é como matando, você tá ligado? Só que ele não aceita, o Matt não aceita esse modus operandi, vamos dizer assim. E dentro daquela confusão, dentro daquela pancadaria doida, a vizinha abre a porta e se assusta vendo o Matt batendo no Poindexter. E pra ela, o Poindexter é a melhor pessoa do mundo. E ela fica revoltada. Só que o Poindexter aproveita e pega ela de refém pra dizer pro Matt que está do lado dele. Ele até fala: eu sei que eu fiz alguma coisa errada, eu matei o seu amigo. O Matt fica atordoado com isso, né? Eu matei o seu amigo, mas eu quero me redimir, eu quero fazer uma boa ação, eu quero consertar as coisas, eu quero fazer aquilo que você não pode fazer e que você não consegue. Que é o quê? Matar o Fisk, né? Óbvio que o Matt não aceita isso. E ele simplesmente foge. Só que o grande momento acontece agora. A luta do Fisk. Essa é a melhor parte do episódio, você tá ligado? A gente vê Daniel e Bibi Report na fila e ele tá muito entusiasmado com aquela luta, com aquilo tudo, né? A Bibi Report daquele jeito. E quem aparece lá? O amigo da Angela. Porque nós vemos no meio do episódio que a Angela, ela vai lá fazer aquilo que ela tinha pedido pra Karen pra fazer. Que é o quê? Entregar as informações vazadas pra Bibi Report. E ela entrega isso pro Ravi. E o Ravi vai lá na fila da luta do Fisk e entrega pra Bibi Report. O Daniel fica desconfiado, mas passou em branco. Tudo pronto, tudo preparado. Os agentes da Força Tarefa, tudo espalhado pelas ruas, pelo bairro. O Fisk pede para deixar os lugares fechados, apenas uma saída. Tudo esquematizado. E ele quer que o Buck vai fazer uma outra tarefa, que a gente descobre que essa outra tarefa é justamente Olá, Sr. Sava. matar os federais e o Christoph. Os federais que pegaram as informações com o Christoph e com a Kister são assassinados pelo Buck. E, obviamente, o Christoph também. E, meus amigos, quando a luta do Fisk começa, é só massacre. O Fisk está arrebentando o seu oponente.
assim que você quer? Ótimo! O narrador lá até fala que o Fisk não tem experiência com luta, né? Mas, na verdade, a gente sabe que tem e que ele tem uma super força ainda. E ele massacra aquele cara. Sheila e a Bibi Report até se assustam em alguns momentos. E é só pancada braba. E quando a gente pensa que acabou, é mais pancada. Então, Vanessa conseguiu o aval da governadora. Check. Buck consegue matar o Christoph. Check. Fisk fica sabendo de todas essas coisas e aí que ele coloca mais ainda a sua fúria e o seu entusiasmo pra fora, massacrando mais ainda o seu oponente. Falei, coitado, esse cara é um saco de pancadas. E quando ele descobre que o Christopher já tinha saído de jogada, a Vanessa entra. E ele não queria que a Vanessa participasse da luta justamente porque ele estava servindo de isca para o seu plano. Isso seria um risco para ela. E nisso, ele percebe que a governadora aceitou a proposta da Vanessa. E quando ele vê a Vanessa, né, ele fica ali parado e ele toma um soco. O único soco que ele toma, ele usa essa fúria pra quase matar o seu oponente. Ao ponto do cara ficar lá, ó, só com os espasmos do corpo, você tá ligado? A Bibi Report até falou que aquilo era um absurdo, mano. E tinha muitas pessoas ali em volta chocadas com aquela cena, porque era um massacre. Ele sendo vitorioso, a Vanessa sobe no ringue pra dar um beijo nele. E quem chega? Poindexter matando todo mundo, você tá ligado? O Fisk desesperado pra tirar a Vanessa dali, até porque, né, ela poderia ser morta. E em toda aquela confusão, a Vanessa consegue tirar a arma, dá um tiro no Poindexter ainda, o Poindexter arremessa um enfeite em direção a eles. O Fisk consegue desviar aquilo, né, que eram tipo uns cristais com o rosto do Fisk, com o cinturão. Quando esses cristais se quebram, a Vanessa é atingida na fonte, você tá ligado? Ela é atingida, mas até então o Fisk não havia visto isso, né? Ele só tentou defender ela, tentou matar o Poindexter e o Demolidor, o Matt aparece e salva o Poindexter, os dois fogem. E no final do episódio a gente vê a Vanessa pedindo ajuda do Fisk porque ela estava atingida na fonte e sangra. E ele fica desesperado. E o episódio acaba nisso. E o Fisk vai matar um por causa disso, mano. Se a Vanessa morrer, ali é morte na certa, né? Mas não deixa claro que ela morreu. Ela tá agonizando. Mas é óbvio, a Vanessa morrer, se prepara que o Fisk vai mostrar o diabo que tá dentro dele. Você tá ligado? Meus amigos, então assim, o próximo episódio é só esperar doideira, porque é isso que nós vamos ter. O Matt e o Poindexter fogem, o Poindexter está atingido, provavelmente ele vai precisar da ajuda do Matt, mas o Fisk vai trazer retaliação a respeito disso. E o negócio não vai ficar bonito. A gente pode se preparar que o próximo episódio vai ser, eu acredito que vai ser melhor do que esse ainda, tá? Se não for o próximo, é o outro. Mas assim, isso não vai ficar barato, o Fisk não vai ficar bonito com isso, cara. Mesmo que a Vanessa não morra, que é muito difícil, ele vai querer retaliação. E ele vai entrar no seu modo capetão. Você tá ligado? Então, pessoal, agora é só a gente aguardar e esperar a pancada vir, porque o Fisk detonou no ringue e ele vai querer detonar agora nas ruas da cidade. Ele vai vir com mais força, com mais ódio e com mais fúria. E aí, o que você acha? Como que vai ser os próximos episódios? O que você está esperando? Eu só tô esperando doideira agora, mano. Eu já larguei de mão, agora é só sentar e esperar a pancada vir, porque o negócio não vai ficar bonito. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado assim
como eu, porque eu gostei demais. Ainda não apareceu a Jessica Jones, né, que ela vai aparecer, mas não apareceu ainda. Vamos esperar quando vai ser. O Justiceiro também não apareceu ainda, tá sumido aí do nada, mas a qualquer momento eles irão aparecer. Deixa nos comentários o que vocês estão achando, tá bom? A opinião de vocês. Fortalece aqui comentando para dar uma engajada no nosso vídeo, tá? Porque esse episódio foi fantástico e sensacional. Então, semana que vem, com certeza estaremos aqui, firme e forte, para falar do 5º episódio de Demolidor Renascido. E eu espero contar com vocês, a presença de vocês neste mesmo canal, neste mesmo horário. Você tá ligado? Assim como o Chaves, né? E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês na semana que vem, então. Eu, em vez de quando tô abrindo umas lives de gameplay aqui no canal, quem quiser aparecer pra gente conversar, tamo junto. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!